Graça e paz a todos. Eu gostaria de trazer uma mensagem a respeito da morte de Cristo. Mais especificamente, eu gostaria de falar sobre o que significou o abandono de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. O texto que eu vou ler se encontra lá em Mateus, capítulo 27, versículo 45 e 46. Diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou em outras traduções, por que me abandonaste? Então eu gostaria de refletir aqui um pouco sobre o significado dessa passagem. O que Jesus estava sentindo aqui, o que estava acontecendo, o que significou esse abandono. Para poder a gente entender melhor essa passagem, a gente precisa juntar algumas peças. Vejamos, por exemplo, lá no Getsêmani, quando Jesus estava em agonia, ali naquele jardim, ele suou gotas de sangue e ele estava em tremenda aflição, clamando: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Porque Jesus estava tão aflito? O que ele já estava prevendo que iria acontecer, sentindo antecipadamente a dor que era tão difícil? Será que era apenas o sofrimento físico? Será que era apenas por causa das dores físicas que ele ia passar? Na verdade, não era só isso. Jesus realmente sentiu uma dor física enorme por causa dos pregos, das chicotadas, de toda a tortura que ele sofreu ao ser pregado ali na cruz do Calvário, tendo falta de ar, mas ele não foi isso o principal sofrimento de Cristo. Apesar do grande sofrimento físico, nós precisamos entender que o principal sofrimento de Cristo ali foi pelo fato dele levar os nossos pecados. Quando ele ora no Getsêmani e diz: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, ele está se referindo ao cálice da ira de Deus. O cálice que é derramado por Deus, na verdade, é o juízo de Deus se manifestando como castigo, manifestando a sua ira contra os pecadores por causa do pecado. Isso aconteceu várias vezes no Antigo Testamento e a referência era o cálice de Deus que era derramado. É o cálice da sua ira. E o que é a ira de Deus contra o pecado? É Deus castigando o pecado, punindo o pecador, na verdade, castigando aquele que cometeu o pecado. E como é que é essa punição? Nós vemos na Bíblia que a punição do pecado é basicamente separação. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a punição do pecado, a consequência principal da pessoa pecar é se separar de Deus. A pessoa que está morta espiritualmente por causa do pecado está vivendo separada de Deus, não anda em comunhão com Deus. E por fim, a pessoa que morrer nessa situação e for condenada ao inferno, o que vai acontecer lá? Ela vai passar uma eternidade de sofrimento, de abandono, de tristeza, de solidão, de amargura, isolada, totalmente abandonada, separada de Deus. A única face que ela vai conhecer de Deus no inferno é a ira de Deus, o desprezo de Deus por causa do pecado. É nisso que consiste a condenação do inferno. Então, diante disso, nós entendemos que quando Jesus clama aqui dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? E o fato de haver trevas sobre a terra durante 3 horas, isso significa que Jesus, ao levar os nossos pecados sobre ele, ele estava sofrendo a ira de Deus sobre ele, que se manifesta como abandono. Jesus foi abandonado pelo Pai, ele sofreu sozinho a dor de estar separado de Deus, de não sentir a sua presença, de não ter nenhum consolo, nenhum fortalecimento,
nenhum amparo, ele foi totalmente abandonado, ele sentiu o que é ser desprezado por Deus totalmente por causa do nosso pecado. Então essa foi a dor que Jesus sentiu ali na cruz do Calvário por nós, que é a dor que só quem vai sentir é quem for condenado ao inferno. Porque mesmo quem está separado de Deus nessa vida, não sente ainda essa dor plenamente. E Jesus, ele passou por tudo isso para poder sofrer a punição que nós merecíamos, levando sobre si os nossos pecados para poder nos salvar. E aí eu quero terminar dizendo: veja o tamanho do amor de Deus por nós. Veja o tamanho do amor do Pai, de Jesus Cristo, pela humanidade, ao ponto do Pai dar o seu Filho, castigá-lo em nosso lugar, de dar o seu Filho para morrer por nós, e o Filho se entregar voluntariamente para sofrer a dor da punição do pecado, tudo isso para poder nos salvar. Veja o quanto Deus nos ama, veja o quanto Ele se importa conosco, veja o quanto Ele deseja nos restaurar, nos salvar. Ele nos ama com um amor incondicional, um amor imensurável, um amor gigantesco, maravilhoso. Por isso que Ele fez tão grande sacrifício. Que pena que as pessoas não reconhecem isso, que pena que as pessoas não entendem isso, não compreendem o tamanho do amor de Deus, o quanto que Ele fez por nós. E hoje Ele está chamando as pessoas à comunhão com Ele. Basta que você creia em Jesus Cristo, que já se deu por nós, pagando pelo nosso pecado e hoje nos oferece o perdão. Então louvado seja o Senhor por tão grande amor, por tão grande sacrifício, por tudo que Ele fez por nós, sem a gente merecer. Mas tudo isso Ele fez para nos salvar, porque Ele é bom e misericordioso. Louvado seja o seu nome. Amém.